Olá pessoal, CC Altair Cabral, e hoje nós vamos comentar como se faz uma chave simples de competição. Então nossa temática hoje é como montar uma chave simples de competição. Então vamos lá? Antes de pensar na chave em si, nós precisamos ter em mente esses números, que eu costumo chamar de números perfeitos. Eles que vão nos dar condições de montar chaves perfeitas para a nossa competição. Iniciamos a partir do 2, pois apenas com 2 podemos fazer uma chave. O número 1 somente não constitui, não é possível a gente fazer uma chave com apenas um lutador, certo? Então a gente parte do 2 e aí a gente vai sempre dobrar. 2 vai dobrar para 4, depois vai dobrar para 8, depois vai dobrar para 16, dobrou para 32 e aí 64. E assim por diante, beleza? Então, vamos manter aqui esses números em mente. Se você memorizar esses números aqui, eles vão te ajudar bastante na hora de formar a sua chave, beleza? Então vamos ver por que eles são importantes. Pronto, então aqui a gente tem os exemplos de como são formadas as chaves, certo? Chaves perfeitas. Aqui a chave de 2, beleza? Sem mistério, vai ligar 1 com 2. Vai tirar o campeão, a chave com 4. Sem mistério também, é só ligar 1 com 2, 3 com 4 e assim por diante. A chave com 8. Por isso que elas são chamadas de chaves perfeitas, que não tem erro. É só você ligar 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7 com 8, fazer a ligação, fazer as lutas e vai sair o campeão. Tá certo? Aqui o exemplo com 16. E a mesma coisa funciona para o 32. E funcionaria para o 64, 128 e assim por diante, tranquilo? São as chaves perfeitas que são sempre nessa razão do dobro. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e assim por diante. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora de como montar as chaves. Eu vou montar umas chaves aqui junto com vocês e a gente vai procurar tirar algumas dúvidas. Vamos lá, eu já deixei o modelo aqui de uma ficha como a gente recebe lá na competição. A gente recebe um papel em branco e a gente já coloca lá em cima para a gente não ter erro os numerozinhos da nossa tabela: 2, 4, 8, 16. Eu deixei só até o 32, que é geralmente o que a gente vai utilizar. Quando é um campeonato mundial, um campeonato brasileiro, pode ser que venha uma chave de 64 ou até mais, mas você memorizando bem essa regra, você vai conseguir fazer com os números maiores também sem maiores problemas. E aqui no cantinho também já deixei aqui o primeiro, segundo e terceiro, que isso é importante na hora que a gente termina a chave para poder fazer a premiação e não ter erro, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai começar com a chave simples de 2. A gente já exemplificou ali, mas a gente vai fazer junto aqui só para vocês entenderem e ver como é simples. Então, tô lá com o 1 e o 2. Primeira coisa que a gente vai fazer é sortear. No caso de 2, a gente pode sortear simplesmente não para o ímpar e ver quem sai primeiro, quem sai segundo. Se bem que na chave de 2 isso não faria diferença, mas a partir de 3 já começa a fazer a diferença, tá certo? Então vamos lá, o marrom sai em primeiro, o roxo sai em segundo. O que a gente vai fazer agora é traçar uma linha. Beleza? Traça uma linha no primeiro, traça uma linha lá no segundo, vai fazer a luta entre os dois e daqui já vamos ter o campeão. Tranquilo? Bem simples. A gente faz lá, faz a luta entre o número 1 contra o número 2 e a gente supõe aí que o número 2 venceu. Então, portanto, o número 2 foi campeão aqui, o roxinho, tá certo? E aí a gente coloca lá no final o roxo em primeiro lugar e aqui o marrom em segundo lugar. Tranquilo? Como é uma chave de 2, obviamente não vai ter terceiro lugar.
só 1 e o 2, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Olha lá, sorteou 1, o 2, fizeram a luta, saiu campeão, campeão e primeiro, beleza? Vamos agora zerar aqui e vamos fazer um exemplo aí, uma chave de 3, que já começa a fazer a diferença, a questão do sorteio e tudo mais. Vamos lá, a gente tem 3 atletas. Primeiro passo é sorteá-los, tá certo? A gente pode sortear. Um jeito que a gente utiliza para sortear no Morgante é fazendo um círculo, fazendo uma contagem de dedos, e aí vai fazendo por modo eliminatório, contando, que sai primeiro, a gente coloca em primeiro, e assim sucessivamente. Mas aí saiu o sorteio, marrom 1, roxo 2 e verde 3. E o que a gente vai fazer? Agora sim começa a utilizar os números. Bora lá, a gente tem 3, chave perfeita, só 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Então, como a gente tem 3, a gente vai usar o próximo número depois do 3 que está na tabela. O número mais próximo é o 4, tá certo? A gente sempre vai usar o superior. Então a gente vai transformar essa chave de 3 como se fosse uma chave de 4. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Chegou aqui no 4, a gente vai lá traçar uma linha grande, sinalizando que ele avançou a primeira fase. Tranquilo? Contamos aqui 1, 2, 3, 4. Traçou uma linha grande. E agora sobrou o 2 e o 3. E a gente vai fazer uma luta entre esses dois. Entre o 2 e o 3. Tranquilo? Eles vão se enfrentar aqui na primeira fase. E aí o vencedor daqui vai avançar e encarar o 1 que ficou aguardando lá. Vocês viram porque agora é importante? Vocês viram porque é importante a questão do sorteio? Porque aí quem sair primeiro vai ter o benefício. Se fosse apenas tentar ligar com uma chave perfeita, ligar 1 com 2 e sobrar o 3, daria certo em termos de montagem aqui, porque são apenas 3, mas não teria o benefício do primeiro número 1, tá certo? Então, antes da gente seguir, o que a gente faz é numerar as lutas também, para que a gente não erre, tá certo? Aqui a gente deixa o 1, indicando que é a luta número 1, e depois a gente bota a luta número 2 aqui, tá certo? A gente sempre vai botar na primeira fase a luta, se tivesse outra luta que a gente botaria 2, e aí depois a gente vai descendo para a segunda fase, tranquilo? Então vamos agora dispor eles nas lutas, tá bom? A gente vai fazer o roxo contra o verde. Então a gente bota lá o roxo na luta 1 contra o verde. Lutou o roxo contra o verde. Vamos supor que o verde venceu e avançou para a segunda fase. E aí ele vai encarar aqui quem está na outra ponta, que é o marrom. Vai encarar o marrom lá. Lutou a segunda luta marrom com verde. A gente supõe que o marrom venceu, certo? Então a gente vai colocar agora nas disposições. O marrom ficou em primeiro. Tranquilo? Aqui quem ficou em segundo foi quem perdeu a final para o marrom, que foi o verde. E como é uma chave de 3, o único foi o roxo, tá certo? Ah, sei. Mas eu ouvi dizer que quem fica em terceiro é quem perdeu para o campeão na semifinal. E realmente, mas como aqui o campeão foi o número 1, que avançou direto para a final, não teve semifinal, isso indica que foi uma chave de 3. Então, quem perdeu
Então, como o marrom não lutou na semifinal, o único terceiro colocado possível seria o roxo. Caso o verde tivesse sido campeão, da mesma forma, o roxo que perdeu para o verde na semifinal seria o terceiro colocado. Tranquilo? A gente vai fazer uma chave agora com 5 atletas. E aí vocês vão entender isso melhor, beleza? Vamos zerar aqui de novo. Beleza, já zeramos. E agora vamos botar aí uma chave com 5 atletas. Tranquilo? Então a gente tem 5 atletas. Primeira coisa que a gente vai fazer é sorteá-los. Então a gente sorteia lá no sistema de dedos e tal. E aí saiu aqui as cores de cada atleta. Tranquilo? Marrom saiu com 1, roxo 2, verde 3, azul 4 e o vermelho ficou em quinto. Como são 5 e não existe chave perfeita de 5, a gente vai para o próximo número na tabela, que é o 8. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou aqui onde a gente contou 8, a gente vai lá e traça uma linha longa, tá certo? Traçou, os 3 primeiros vão avançar a primeira fase, ou seja, eles só vão lutar na segunda fase. E os 5 que vão fazer a primeira luta na primeira fase. Tranquilo? Fez a luta e aí daqui sairá o vencedor. E agora você pode contar e vai virar uma chave perfeita. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Virou uma chave perfeita, é só ligar. 1 com 2 e aqui 3 com vencedor de 4 e 5. Daqui vai sair o vencedor. Vou fazer um pouquinho mais reta, né? Daqui sai um vencedor e daqui também avança outro vencedor desse confronto, que vão se enfrentar na final, e disso sairá o campeão. Tranquilo? Vamos lá colocar as lutas agora. Vamos enumerar as lutas. Luta 1 na primeira fase, certo? Luta 2, aqui foi a 1, a 2 vai aqui para o começo. Luta 3, e a quarta luta que encerrará a nossa competição. Tranquilo? Então, primeira luta, segunda luta, terceira luta e quarta luta. Vamos agora. Na primeira luta será entre o azul e o vermelho. Vamos lá, fizeram a luta azul e vermelho. Vamos supor que o vermelho venceu e o vermelho já avança. Tranquilo? Primeira luta, vamos para a segunda luta. Lá em cima. E aí vai ser o marrom contra o roxo. E fizeram a segunda luta. E vamos supor que o roxo venceu. O roxo venceu. Ele avança. Vamos lá para frente. E vai lutar contra o verde, que estava aguardando aqui. Lutou contra o verde. Tranquilo? Vamos supor que o verde venceu. Avançou para a final. E aí lutou o roxo contra o verde na quarta luta. E aí o verde venceu. Tranquilo?
Chegou aqui, tivemos todas as nossas lutas e agora a gente vai colocar na disposição. Quem foi campeão foi o verde. Bota ele lá em primeiro. Quem ficou em segundo lugar foi quem perdeu a final para o verde, que foi o roxo, né? Ficou em segundo. E quem ficou em terceiro foi quem perdeu para o campeão na semifinal. É só fazer o caminho de volta aqui e ver quem perdeu na semifinal foi o vermelho. E aí a gente joga o vermelho lá no terceiro colocado. E já temos aí o nosso pódio pronto para a premiação. Tranquilo? Então vamos só recapitular. A gente fez o sorteio, onde cada um saiu com sua cor. Tivemos a primeira luta entre o azul e o vermelho. A segunda luta entre o marrom e o roxo. Terceira luta entre o verde e o vermelho, que avançou da primeira fase. E a quarta luta foi entre o roxo e o verde. O verde ficou como campeão. O roxo ficou em segundo. E em terceiro ficou o vermelho, pois foi quem perdeu para o campeão na semifinal. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo agora? Vamos lá. Agora vamos ver um exemplo aí com 9 lutadores. Tá certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer: sortear os atletas. Sorteia lá, reúne todo mundo, faz o sorteio. Bom, sorteou cada um lá com suas cores. No caso aqui seriam nomes, né? Já eu mostro um exemplo como fica com nomes. Mas por enquanto a gente vai usar cores para ficar bem tranquilo da gente visualizar. São 9 lutadores que irão lutar. Nós vamos dar uma olhadinha na tabela, não tem 9. O próximo número depois do 9 seria o 16. Então a gente vai transformar esses 9 lutadores em 16. É só contar. Contou os 9 e aí começa de novo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chegou aqui no 16, vai lá e traça as linhas retas. Tá certo? Em todo mundo que ficou para vai passar a primeira fase. Tá certo? Todo esse pessoal aqui vai passar a primeira fase. Todos vão apenas lutar na segunda fase. Então você traça uma linha grande para indicar que eles estão na segunda fase. E aí você faz quem sobrou aqui. Embaixo foi o 8. Faz lá quem sobrou, que foi o 8. E o 9. Faz a primeira lutinha. E aí quem passar avança para a segunda fase. Tranquilo? E aí avançando é só contar lá. E aí vamos ter uma chave perfeita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, chave perfeita. E aí só ligar. 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7 com o vencedor do 8 e 9. E aí avança quem vencer. Avança quem vencer. Avança quem vencer. Avança quem vencer. E aí faz as lutas. Avança quem vencer.
e avança quem vencer. Fez o cruzamento e daqui sai o campeão. Tranquilo? Vamos enumerar agora as lutas. Beleza, pessoal? A gente vai agora só mostrar a numeração. Primeira fase, luta 1. E aí sobe. Luta 2, luta 3, luta 4, luta 5, subiu de novo, luta 6, luta 7, luta 8. Muito importante que você enumere as lutas para você não errar na sequência aí do campeonato. Tranquilo? E aí vamos fazer as lutas agora. Tá certo? Vamos fazer as lutas. Olha lá, o cinza vai lutar contra o rosa. Cinza lutou contra o rosa e a gente supõe que o rosa venceu, ele avança. Tranquilo? Fizemos a primeira luta, vamos para a segunda? Marrom. Tivemos aqui agora na segunda luta marrom contra o roxo. E a gente vai supor que o roxo venceu e o roxo avança. Vamos para a terceira luta. Verde contra azul. Olha lá o verdinho contra o azul. Tranquilo? Vamos supor que o azul venceu. E aí ele já avança aqui para a sexta luta. Quarta luta, a gente vai ter o vermelho contra o laranja. Vamos supor que o laranja venceu. E aí ele vai avançar. Na quinta luta, a gente tem o rosa, que avançou da primeira fase e vai enfrentar o amarelo, que estava aqui aguardando até o momento. Fez a luta e vamos imaginar que o próprio amarelo venceu e avançou. Vamos lá então para onde? Sexta luta entre o roxo e o azul. Vamos imaginar que o roxo venceu e ele vai avançar para a final. E aqui na final, na sétima luta, foi o laranja contra o amarelo. Imaginemos então que o amarelo venceu. E vamos imaginar também que o amarelo acabou vencendo a final, que foi a oitava luta. Tranquilo? Agora a gente é só colocar aqui na disposição quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, obviamente, foi o amarelo, que foi o campeão. Em segundo lugar, ficou o roxo, que perdeu para o amarelo. Na final, em terceiro lugar, foi quem perdeu para o campeão na semifinal. Só fazer o caminho de volta. Bom, quem perdeu para o amarelo na semifinal foi o laranja. Então só colocar aqui. E aí já temos o nosso pódio prontinho para a premiação. Tranquilo? Beleza, pessoal? Antes de me despedir de vocês, eu quero dar um último exemplo aqui de 5 atletas. Só que agora eu vou utilizar nomes. A gente utilizou até agora cores, mas agora a gente vai colocar nomes de pessoas para ficar parecido aí com o que a gente vai ver no campeonato. Tá certo? Vamos lá.
Então temos esses cinco atletas aqui, certo? Beto, Caio, Daniel, Helder e Fábio. E a gente vai sortear. Vamos dizer lá que o Caio ficou em primeiro, Daniel foi sorteado em segundo, o Beto foi sorteado em terceiro, o Helder foi sorteado em quarto e o Fábio foi sorteado em quinto. Tranquilo? Então a gente vai lá, a chave de 5 que a gente faz o próximo número na tabela depois do 5, que é o 8. Então a gente vai contar 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o 3 aqui, que foi onde parou a nossa contagem de 8, a gente vai fazer uma linha longa para indicar que esses foram os atletas que foram beneficiados pelo sorteio e avançaram para a segunda fase. E aí sobrou o 4, que vai lutar com o 5, e depois vai avançar o vencedor, já formando aqui a chave com 4 novamente. 1, 2, 3, 4, chave perfeita. Só unir 1 com 2, 3 com 4. Vencedor avança, vencedor avança. Fazem a luta, depois avança o campeão. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Enumerar as lutas. Enumeramos lá como sempre, né? Luta 1, luta 2, luta 3, luta 4. E agora vamos dar a disposição. Primeira luta vai ser Helder contra Fábio. Vamos supor aqui que quem venceu foi o Fábio. Fábio avança. E aí, pra gente ficar tranquilo, a gente já faz um pequeno risco aqui no nome do Helder, para saber que ele foi eliminado. Tá certo? Segunda luta vai ser Caio contra Daniel. Vamos supor que o Daniel, que o Caio venceu, e avança o Caio. E aí a gente já vai lá e faz um pequeno risco no nome do Daniel. Tranquilo? Terceira luta, Fábio, que já avançou da primeira fase, vai enfrentar o Beto. Vamos supor que o Beto venceu e foi fazer a final com o Caio. E aí a gente passa lá o risquinho no Fábio pra gente não se perder. Tranquilo? E aí a quarta luta entre Caio e Beto. E vamos imaginar que quem foi o campeão foi o Beto. Passa lá o risquinho no Caio. E vai ser mais ou menos assim que a sua chave vai ficar no campeonato. Beleza? Agora é só botar nas suas devidas colocações. Beto, que ficou em primeiro. Quem perdeu pro Caio, pro Beto na final foi o Caio. E aí ele vai ficar em segundo. E em terceiro, quem perdeu pro Beto na semifinal, que foi o Fábio, né? Só fazer o caminho inverso aqui, semifinal, Beto contra Fábio. E aí o Fábio acabou ficando em terceiro colocado. E aí nós já temos o nosso pódio: Beto, Caio e Fábio. E é assim que sua chave vai
ficar no dia da competição. Beleza? Pode ficar tranquilo que no papel é bem mais fácil, bem mais rápido de fazer. Não esqueçam desses números, de memorizar. Não se esqueçam de memorizar os números chaves. São 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Só multiplicar por 2 e dobrando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Os